A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15, que diz: Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós estamos diante da passagem, mais um devocional, onde nós vamos ver aqui João falando sobre a observância dos mandamentos de Cristo, né? E o amor fraternal e a separação, né, que devemos ter do mundo, né? Ele começa no capítulo 2, no versículo 1, dizendo: Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo, né? Quando ele fala de propiciação, ele está falando que ele é o sacrifício que afasta a ira divina, o próprio Senhor Jesus Cristo. Anteriormente, no capítulo anterior, nós vamos ver que João vai falar que todos nós somos pecadores, que se nós dissermos que não temos cometido pecado, nós nos tornamos mentirosos, né? E a sua palavra não está em nós. Mas se nós nos confessarmos diante do Senhor, a palavra diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ele começa esse capítulo 2 falando que ele escreve: mas se alguém pecar, temos um advogado que está junto ao Pai, e é Jesus Cristo o justo. Então, não tem desculpa, né, para não se consertar com o Senhor. Não temos desculpa para nos afastar dele se pecarmos, se erramos, se falhamos. Mas temos a oportunidade de se achegar a ele e de se arrepender, né, e assim ter os nossos pecados perdoados. Quando ele fala a partir do versículo 3, ele diz: sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Então, João está dizendo aqui que aquele que guarda a palavra do Senhor, que é obediente à sua palavra, ele vai. Ele é aquele que guarda os mandamentos, né? Ele realmente é conhecido como o Filho de Deus. Ele realmente tem as características do reino do Senhor Jesus. Todos vão saber que somos servos de Deus se obedecermos os seus mandamentos. Mas aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os mandamentos, ele é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Então, dessa forma, sabemos que estamos neles. Versículo 6. Que afirmam que permanece nele deve andar como ele andou. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, devemos andar da mesma forma que ele andou, sendo obediente, sendo aqueles que estão coerentes, aquilo que nós pregamos, é aquilo que nós estamos vivendo. Então, não podemos afirmar que estamos em Cristo se estamos andando de qualquer maneira, andando da nossa maneira. E quando ele diz no versículo 7, amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. Esse mandamento antigo é a mensagem
que vocês ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas se dissiparam e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Então ele está dizendo que ele escreve um mandamento que ele já conhecia. Porque ao próprio os mandamentos ele vai dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se o mandamento ele está dizendo que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, como pode alguém estar na luz, ou dizer estar na luz, mas odiar o seu irmão? Esse continua nas trevas. Porque esse mandamento ele é antigo, porém em Cristo Jesus ele é aperfeiçoado. Porque aí passa a brilhar a verdadeira luz. E a partir desse momento, né, se tem o mandamento que diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, como nós vamos odiar o nosso irmão? É como se a pessoa continuasse nas trevas. A verdadeira luz não o iluminou. Versículo 10, ele diz: quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe onde vai, porque as trevas o cegam. Né? Quantas pessoas não amam dentro da própria casa do Senhor, não se falam um com o outro? Quantas pessoas não amam o seu irmão, não amam o seu próximo, amam quem ele quer, escolheu amar? Mas quem odeia quem o seu irmão, ele anda em trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, essa cegueira impede as pessoas, né, até mesmo de ser feliz. Porque quem vive com raiva, com ódio, brigado, quem diz que eu guardei os mandamentos, eu conheço os mandamentos, não adianta só conhecer os mandamentos. Né? Nós vamos ver o Senhor Jesus cumprindo toda a lei, cumprindo tudo que estava ali nos mandamentos. Mas aqueles que estão em trevas, que estão cegos, eles precisam ser iluminados, eles precisam ver a verdadeira luz. Precisa ver realmente ela brilhar para que a cegueira venha cair por terra. Versículo 12 ele diz: filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Então, o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Foi por causa de Cristo Jesus. Pois, o 13 diz: pois eu escrevo a vocês porque conhecem aqueles que é desde o princípio. Jovem, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhece o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhece aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Né? Então ele escreve aqui para pais, para filhos, e para jovens e para crianças, né? Que são palavras de que nós somos fortes, porque desde o princípio, né, é aquele que nós conhecemos, né, a Cristo Jesus, passamos a viver na sua presença, em novidade de vida. Nós percebemos que temos um Pai, e esse Pai ele é zeloso, ele cuida de nós, né, e é Ele que nos fortalece. E a palavra de Deus ela nos aperfeiçoa, ela nos fortalece, e nós assim vencemos toda a obra do maligno. A partir do versículo 15, ele vai dizer que nós não devemos amar o mundo. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne,
o desejo dos olhos e a arrogância da vida não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? Nós vamos observar que o mundo, ele oferece tantas coisas, né? Tantas coisas até boas aos olhos, né? Ao primeiro momento, coisas que parecem não ter nenhum problema, parecem não ter nada a ver, como diz muitos por aí. Mas o próprio apóstolo aqui, João, ele vai dizer que se alguém ama o mundo, né, o Pai não está nele. Se alguém ama as coisas do mundo, anda os prazeres do mundo, anda nos prazeres da carne, porque é isso que o mundo tem para oferecer. Uma alegria passageira, algo momentâneo, algo que vai pendurar por alguns minutos, por algumas horas, até por alguns dias. Mas no fim vai ser tragédia, no fim é morte, no fim não traz alegria, não traz nada. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas provém do mundo. É coisas que a nossa carne, que o ser humano se alimentar mais a carne é o que vai se manter, são esses desejos. Não vai mortificar, por isso que precisamos mortificar a nossa carne. Porque tudo passa. Os desejos vão passar, os prazeres vão passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Então que nesse dia você possa dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Alimentar o teu espírito, não alimentar a sua carne. Viver realmente como servos do Senhor, cumprindo as ordens, os mandamentos do Senhor. Quando falarmos que nós devemos amar os nossos irmãos, amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós devemos amar e não ter raiva, não ter briga, não ter rancor, não ficar de inimizade. Então que nós possamos ouvir essa palavra, ter ouvido essa palavra no dia de hoje, ter meditado nessa passagem bíblica e se consertar diante do Senhor. Então que você venha largar todo o amor pelo mundo, os prazeres, tudo isso é passageiro. Mas que você venha se colocar diante do Senhor no dia de hoje, em humilhação, tenha certeza que Ele está pronto a te ouvir e Ele já te deu uma nova oportunidade. Que Deus te abençoe nesse dia.